seja muito perigoso você assistir essa live de hoje. Talvez você saia daqui positivamente influenciada, como eu, depois da conversa com a Carol Fedá. A Carol pode transformar a sua ideia sobre a importância dos livros na infância e você querer sair dessa live cheia de boas indicações. Ou assista essa live caso isso seja uma maravilhosidade na sua vida. A Carol Fedato vai vir hoje com uma missão muito importante de nos ajudar a entender a importância do livro na infância. Então eu espero, sinceramente, ser uma pessoa persuasiva o suficiente para fazer você acreditar que essa live vai valer super a pena de você assistir. Então, se você chegou aqui agora nessa live gravada, pode continuar até o final, porque eu tenho certeza que essa live vai trazer muito conhecimento para você e você vai aprender muito com essa conversa, porque a Carol traz uma visão muito ímpar sobre a importância mesmo do livro, do objeto livro para a infância. Sejam bem-vindas. Eu tô muito animada para essa conversa, porque não sei se vocês já conhecem a Carol da Cria Coletiva, mas vale super a pena conhecer. Hoje nós vamos ter uma conversa muito sensível e muito bem-humorada com a Carol, que sempre é muito leve e muito amorosa e afetuosa. E essa conversa eu estava esperando muito para poder ter com a Carol. Então, a gente vai começar a nossa segunda live. Live 2 no ar. A ideia desse festival, para todo mundo chegando, a Carol até já chegou. Carol, já pode fazer a sua solicitação, daqui a pouquinho eu vou te chamar. A ideia desse festival, como o próprio nome diz, Desaprender Criança, é um convite para a gente desaprender esses conceitos, ideias, crenças. Gente, tá tendo panelaço aqui em Cachoeira do Campo, nunca teve. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo? Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou pedir aqui, rapidinho. Amor, pede lá, amor. Desculpa, gente, tá tendo um panelaço aqui. Eu até... Vamos continuar? Quem sabe faz ao vivo. A gente vai ter essa conversa hoje com a Carol. Então, eu tava falando, antes do panelaço começar, que a ideia desse festival é justamente que a gente consiga desaprender essas verdades, essas crenças, e esses conceitos que nós carregamos. Então, acho que vai ser muito legal a gente poder conversar com a Carol. Eu vou chamar a Carol pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Tá chegando. Oi, Carol. Oi, AD, tudo bem? Tudo bem. Tem que chegar um pouquinho pra trás. Vou chegar o meu também. Carol, que alegria! Você viu o panelaço bem na hora da sua entrada. Tá precisando de alguma coisa, né, AD? Tá todo mundo muito contido. É. Carol, eu quero primeiramente agradecer a sua presença. Você é sempre tão solícita e tão especial para mim, assim, nessa jornada de aprendizado. Eu aprendi muito com todas as nossas trocas e por isso eu acho que trazer essas trocas aqui para esse espaço é cada vez mais importante. Mais importante a gente poder falar sobre esse universo tão amplo da leitura dos livros, da infância, da literatura de um modo geral. Eu acho que esse é um caminho de trocas muito potente. Então, eu queria que você se apresentasse para para quem ainda não te conhece e para que a gente possa começar a influência, né, Carol? Porque eu trouxe aqui, para provar as indicações que você me deu.
E eu tô aproveitando muito, inclusive, o festival, né, tá tendo contação todos os dias, e eu tô usando todas essas histórias para completar a programação do festival. Então eu tô aproveitando todas as suas indicações. Adê, fico muito feliz de estar de novo com você. Eu acho que tem muitas trocas aí que a gente faz, né, desde o ano passado, muitas afinidades. E eu digo mesmo, aprendo muito com você todos os dias, com seu entusiasmo, com sua alegria, com seu jeito de trazer as brincadeiras, a linguagem, as histórias. Eu acho que é muito enriquecedor para a gente também, né? Estar com você, te ver. Fico muito feliz mesmo, agradeço o convite. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá bom o som? Tá, pra você tá dando eco ou não? Bom, então eu sou a Carol, eu sou mãe da Olga, e eu acho que quando a gente começa a trabalhar com infância, essa coisa de ser mãe é algo que vem primeiro mesmo, né? Que transforma a nossa biografia e faz a gente desaprender um monte de coisa de verdade. Mas antes de ser mãe da Olga, eu sempre fui uma pessoa muito interessada na linguagem, né? Estudei a linguagem na faculdade, mestrado, doutorado, então eu sou professora de linguística. Mas aí, com a chegada da minha filha, e que eu mergulhei de fato nesse mundo da literatura para a infância, né? E tenho descoberto coisas todos os dias e falo de livro para criança com todo mundo, desde o porteiro do prédio até as meninas que vêm trabalhar aqui em casa, todo mundo eu converso sobre isso porque é um universo muito encantador e que toca os adultos, né? A gente fica às vezes pensando que livro para criança é só para criança, mas ele toca todas as infâncias. Então é algo muito prazeroso de falar, né? E eu tô assim, eu acho que eu tô assim super ansiosa para te ouvir muito, assim, eu acho que tudo que você quiser trazer para a gente hoje, eu acho que traçando nesse caminho, né, dessa importância mesmo do livro, do papel do livro na infância. E eu queria convidar para quem está assistindo a live, se puder, pode compartilhar a live para trazer outras pessoas para essa conversa, para essa roda, que a ideia é que a gente faça uma roda mesmo. E se vocês quiserem, durante a live, comentar, perguntar alguma coisa, para a gente poder sentir que nós estamos batendo um papo mesmo. São super bem-vindas e bem-vindos também. Então, Carol, vamos começar do começo, né? Eu acho que por que o livro? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo e que eu tenho tentado pesquisar um pouco mais a fundo ela, porque às vezes parece uma evidência, né? A gente fala da importância do livro, o livro é importante, a leitura é importante, mas essas conversas ficam todas muito esvaziadas se a gente não entende isso com profundidade, porque geralmente a gente traz o livro para a criança, ou quando ela está ali aprendendo as letras, aprendendo a ler, ou se não com uma demanda muito grande de ensinar alguma coisa, né, Ade? Eu recebo Uhum. muitas perguntas assim, eu tô com dificuldade para o meu filho escovar o dente, tem um livro? Eu quero um livro para antes de dormir. Um livro para ajudar meu filho a dividir as coisas. Né? E muitas vezes a literatura entra nesse lugar, as histórias entram nesse lugar de fazer alguma coisa pela criança. Não que não existam livros sobre esses assuntos, claro que eles fazem Uhum. parte do universo dos livros para a infância, né? Com maior ou menor qualidade. Tem livros bons e livros ruins sobre tudo isso. Mas é muito importante a gente trazer as histórias, a literatura, tanto oral quanto escrita, também nesse lugar assim do acolhimento, do afeto, do estar junto, de contar a história daquela criança, de apresentar para a criança esse mundo que ela tá conhecendo agora, né, no qual ela está chegando, e que também para nós adultos fica diferente a cada chegada de cada nova criança, né? A gente Uhum. consegue conceber o mundo de uma outra forma pela vinda deles, né? Então é muito importante essa mão dupla, né? A gente está ensinando alguma coisa para a criança, mas a gente também está ensinando alguma coisa para si. Então, pegando a sua provocação, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desaprender, né, é essa ideia de que o livro ou as histórias servem para alguma coisa. Né? Elas podem. Uhum. Existem vários autores que dizem que a literatura não serve para nada. Né? A literatura é nosso lugar de fruição, de prazer, de ócio, de não servir para nada mesmo. Mas isso não significa que a gente não aprenda coisas com ela. Aprende. Mas são Uhum.
o aprendizado é uma relação subjetiva, né? Cada um vai construindo os seus aprendizados, eles não são prévios. Então, se eu ler um livro, por exemplo, vou trazer esse exemplo do escovar o dente, né? Uhum. Eu escolho lá um livro para ajudar meu filho a escovar o dente, que ele está muito reticente com isso. Pode ser que faça o efeito contrário, a criança já está resistente àquilo, eu fico falando desse assunto o tempo inteiro, não paro de falar disso e tal. Mas de repente eu estou lendo uma outra história, por exemplo, um livro que faz muito sucesso com as crianças, que é o Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Não sei se vocês Uhum. conhecem. Eu Ele tem conheço. personagens bem realistas, assim, né? Os personagens grandões e de rosto, né? Um zoom assim no rosto. E tem a bruxa, tem o pirata, tem o unicórnio, tem vários bichos e eles todos têm os dentes sujinhos. Estragados, assim. De repente pode vir uma conversa, né? Olha, o dente da bruxa, vamos escovar o dente da bruxa, sei lá, uma coisa espontânea que aparece na leitura de um livro e que pode ajudar a criança a compreender a importância de escovar o dente. Mas quando a gente vai com uma intencionalidade muito grande, muitas vezes pode Uhum. ser o contrário, né, Adê? Uhum. Eu acho que um outro ponto também para a gente pensar assim, é importante a gente trazer o livro porque a gente está trazendo toda a cultura humana, né? O livro é um Uhum. objeto cultural importante. E ele traz a cultura escrita, que é algo importante para todas as crianças, principalmente para as crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade, que não vão ter isso às vezes no ambiente doméstico, então vão precisar da escola, vão precisar de bibliotecas públicas para ter acesso à cultura escrita, né? E poder ampliar o seu repertório simbólico, né, Ade? Porque a gente não Uhum. aprende a ler e escrever só para decodificar as letras, para ter informações, ou para conseguir ler manuais, ou conseguir obedecer ordens, ou conseguir, enfim, Uhum. essas coisas que são mais, né, objetivas. A gente também lê e tem acesso à cultura escrita para ampliar o repertório simbólico, né, para vivenciar na fantasia coisas que a gente não precisa necessariamente viver na realidade de uma maneira tão crua. Então, uma Uhum. outra dúvida que as pessoas têm muito é assim: será que esse assunto é adequado para a idade dos meus filhos? Ler livro de lobo, ler livro de bruxa, ler livro que tem às vezes um tema sensível, uma história de medo. Né? É muito legal a gente poder vivenciar na fantasia primeiro com a criança, para que Uhum. ela vá para a realidade já tendo tido um percurso, né, de vivência. Então, por exemplo, se a gente pega os contos de fada, os contos clássicos, a Branca de Neve, a Branca de Neve começa com a morte da mãe. Se a gente vai Uhum. nas histórias, nos contos de Grimm, nessas histórias que não foram limpas, né, que não foram aseptizadas, que não passaram álcool gel, nem Uhum. estão lá. Uhum. Então, assim, a criança pode imaginar que um dia a mãe pode morrer, vivenciar isso naquela história e se preparar para uma coisa que é inevitável, né? Todos nós vamos perder alguém querido em algum momento da vida, né? Nós mesmos vamos morrer. Então, esses assuntos são importantes de serem vivenciados com a criança. Claro que com cuidado, com sensibilidade, ouvindo, né? E esse é um outro ponto. Toda vez que a gente vai ler ou contar história para uma criança, eu acho que até hoje eu nunca li, nem contei história para uma criança que não sentou no colo, que não quis estar perto, né? É um momento Uhum. de Uhum. atividade, muito aconchego. Mesmo crianças maiores, assim, crianças de 8, 9 anos, aqueles marmanjões querem sentar no colo da gente na hora de ler, né? Porque é um momento Uhum. de atividade. E quando a gente pensa nas crianças pequenas, né? Eles estão ouvindo ali a voz do adulto, a voz dos cuidadores, da mãe, num outro ritmo, num outro som, numa outra relação, né? Que, geralmente, quando a gente fala com as crianças pequenas, a gente está ou descrevendo o mundo, descrevendo as coisas que vai fazer com ela, explicando alguma coisa. Mas quando a gente lê uma narrativa, ou conta uma história, ou canta uma música, né? A gente está oferecendo uma outra forma de linguagem para essa criança. E Uhum. é muito importante, né? Que a criança tenha acesso a todas as formas de linguagem e ela vai sendo marcada pela voz, né? Primeiro pela voz, primeiro por essa Uhum. poesia, por essa sonoridade, assim. E às vezes a gente fica muito preocupado, será que o bebê, a criança pequenininha está entendendo a história? E aí a gente pode devolver essa pergunta, né? Entendendo o quê? Né? Uhum. Quem entende tudo? Tem várias coisas para serem entendidas.
e ela entender a voz, compreender essa voz, essa diferença de ritmo, de sonoridade das palavras, é muita coisa já. Uhum, é muito bonito isso. E não precisa ser um livro para uma criança de 3 anos ou um livro para uma criança de 2 anos. E até o bebê, você vai encontrar um livro para o bebê, você pode ler um livro que você está querendo ler, né? Porque aí entra nisso que você falou, do som, da narrativa. Então não precisa ter um livro específico para essa idade, né? Isso eu acho, assim, Carol, isso eu acho disruptivo, porque não é óbvio. Isso não é óbvio. Então, acho que quem está ouvindo essa live aqui pode estar caindo várias fichas. Fala, cara, então, se eu quero ler esse livro aqui, é um livro, né, um romance, ou um livro sobre XYZ, por que não ler em voz alta e a criança já está ali imersa, né, na linguagem? Isso, se a gente puder, vai anotando, gente, quero ver quantas coisas a gente vai desaprender hoje aqui. Pois é, porque se a gente percebe que a relação de leitura com as crianças, ela se dá muito pelo modo como o adulto se coloca. Então, se o adulto está entregue, feliz, contente, envolvido com aquela narrativa, a chance de conexão com a criança é muito maior do que eu simplesmente pegar um livro endereçado às crianças, mas que não me interessa, né? E ler por obrigação. Do que eu ler um livro que me interesse, mesmo que ele não seja voltado preferencialmente para as crianças, e aí a criança pode de fato se envolver com o envolvimento que o adulto está naquela relação. E claro, também existe essa questão da faixa etária, dele. Ela é uma questão assim, de mercado, né? As editoras em geral colocam a faixa etária porque isso facilita um pouco a escolha dos pais, facilita a escolha das escolas, né? Você ter mais ou menos uma classificação etária ali. Mas é claro que isso não é um livro para crianças de 2 anos. Como é que a gente sabe isso, né? Isso Uhum. não é totalmente aleatório, assim. Claro que existem alguns indícios, alguns indicativos. A gente não pode, não precisa se restringir, né? Porque é muito Uhum. legal oferecer diversos materiais para as crianças e não só determinados tipos de livro. E aí existem muitos tipos de livro. Eu queria ir falando um pouco a partir dos livros também, sabe? Porque Pode. a gente vai tendo exemplos mais práticos, assim, né? Uhum. Acho Acho que bem legal. a coisa é essa, né? Da gente se despir um pouco dos nossos preconceitos e entender a importância de trazer a linguagem em diferentes formas. E aí o livro vai ser um grande aliado, por quê? Porque ele vai ajudar a gente a ampliar nosso repertório, né? Uhum. Quando a gente sabe algumas histórias, a gente pode saber histórias de família, histórias da nossa cultura, histórias que as pessoas contam oralmente, mas em geral esse número vai ser um pouco mais restrito, né? O número de Uhum. histórias que eu consigo saber por meio dessa transmissão. Agora, quando essas histórias estão no livro, elas estão registradas. E o livro amplia um pouco o nosso acesso. E a gente tem acesso à história de outras culturas, de outros autores, com palavras que foram cuidadas, com palavras que às vezes não são palavras do nosso repertório e que pode falar para a criança, né? E a gente vai trazendo outra relação com a linguagem para a criança. Isso é importante, pensar que o livro amplia nosso repertório. Ele nos ultrapassa, a gente para de ser o centro e aí a gente coloca um objeto entre o adulto e a criança Uhum. e faz o famoso triângulo, né? Que aí Triângulo amoroso. fala tanto desse triângulo amoroso, dessa triangulação. E quando a gente vai estudar também o desenvolvimento infantil, a gente sabe o quanto essa triangulação é importante. A partir do momento em que o bebê começa a se sentar, a ficar na posição mais ereta e ele consegue olhar para frente, o cuidador e o bebê olham na mesma direção, tem um mundo que se abre. E os dois podem falar da mesma coisa e não estar só face a face, um olhando para o outro, um refletindo o outro. Né? E o livro pode entrar nesse lugar, né? Desse triângulo, disso que une o adulto e a criança. Né? Então, eu queria Muito trazer um legal. primeiro que é um relançamento, esse livro da Marilda Castanha, que é Ai. o O. Ele foi lançado pela primeira vez pela Kozak Naif, aí ele estava esgotado, e agora ele foi lançado novamente pela editora Jujuba. A Marilda Castanha é uma grande artista e autora mineira, né? Ela mora em Santa Luzia.
E esse foi um dos primeiros livros brasileiros produzidos no Brasil para bebês, endereçado aos bebês. E ele faz parte da coleção Literatura de Colo da editora Jujuba. Então, se a gente vê, ele tem uma série de cuidados, assim, os cantos são arredondados, né? As páginas também são um pouco mais grossinhas para facilitar a passada de página do bebê. E ele retrata um bebê, né? Nessa brincadeira com essa expressão que é o ops. E aí o ops pode ser falado com diversas entonações e ele vai representando coisas diferentes que vão acontecendo ali com esse bebê que é negro, né? E aí as letras que compõem essa expressão, né? O ops, elas vão mudando de posição, elas vão também trazendo uma narrativa imagética, né? E esse é um livro que, muito rapidamente, os bebês e as crianças pequenas conseguem ter autonomia leitora, né? Uhum. Eles conseguem ler esse livro sozinhos. Isso também é uma coisa super importante, né? Tanto a gente ler para as crianças e para os bebês, quanto eles conseguirem manipular o objeto e lerem sozinhos, lerem juntos. E esse é um livro preferencialmente endereçado para os bebês, mas que a filha até hoje, com 4 anos, aproveita muito. Ela adora esse livro e ela se E sente super. ela lê? Ela lê e ela sabe. Aí tem o O, que é o O de yoga, então para ela faz muito sentido, né? Então, o primeiro contato aí com as letras, com esse universo da escrita, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira que faz sentido, né? E aí esse Uhum. livro ele faz uma brincadeira com o próprio livro, Ai, gente. Carol, né? dá vontade de chorar de tão bonito. É maravilhoso, né? E aí a gente brinca com ele, né? E vê esse menininho retratado aqui. E a criança rapidamente vai poder perceber uma coisa muito bonita que o livro faz, que tem um teórico, que eu até coloquei hoje uns livros, né? Eu coloquei no meu perfil alguns livros que eu estava revisitando para a nossa conversa. Um teórico francês chamado Michel Melot, que é autor desse livro aqui, que se chama A Sabedoria do Bibliotecário. O Michel Melot é o responsável pelas bibliotecas na França, né? Ele foi coordenador da Biblioteca Nacional lá na França e tal. E ele tem uma reflexão linda a respeito do livro. Ele diz que o livro, ele nasce da dobra. A partir do momento que eu pego uma folha de papel e eu dobro no meio, eu transformo aquilo que é espaço em tempo. Aqui eu tenho 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Então é uma maneira muito concreta de começar a simbolizar para a criança o tempo no espaço. Então um livro ele vai começar, se desenrolar e terminar, né? Uhum. É um primeiro contato que a criança pode ter com essa ideia tão abstrata que é a do tempo, né? E com uma ideia concreta, com um objeto concreto, né? E por Uhum. isso a gente oferecer os livros como a gente oferece brinquedos. Se a gente oferece brinquedo, por que não oferecer livros? E por que não oferecer Uhum. livros como brinquedos, que a criança possa tocar, manusear, entender, virar de ponta cabeça, brincar com o objeto, né? Então tem muitos livros dessa produção mais contemporânea que brincam com isso, sabe? E deslocam, fazem nós adultos desaprendermos também. Tem vários livros, não tô com nenhum aqui, mas tem vários livros que a gente pode ler de diferentes lados, né? Uhum. Coisa do sentido da leitura, ler de ponta cabeça, porque um bebê, uma criança pequena vai pegar o livro e vai virar, vai revirar o objeto. Uhum. E tem gente que faz literatura, né, a partir dessas múltiplas possibilidades que o livro oferece. Não, E Carol, só de você ter mostrado esse, eu já tinha visto numa live que você mostrou esse livro. Ele é genial. Ele é genial. Porque a genialidade vem de algo muito simples, vem de uma palavra, uma palavra, transformada em milhões de possibilidades. Eu acho que ele é uma metáfora perfeita do que a literatura pode trazer na vida de uma criança, né? Um, uma metáfora que vai se transformando em várias coisas. É isso que você está falando. Ampliar o universo simbólico da criança, trazer outras referências,
sabe? Trazer outras imagens, trazer outras narrativas completamente distintas da que a criança vive. Então é como se você proporcionasse com um objeto muito simples, mas que tem um trabalho muito dedicado por trás. Eu vejo isso nesse livro, sabe? Eu vejo essa dedicação de quem produziu, de quem pensou, de quem, sabe assim, de quem teve a ideia para proporcionar isso tudo numa coisa muito simples. Então é genial. Para mim, é assim, eu chego a ficar emocionada só de ver. A gente entende a profundidade, né? É muito bonito. Eu Ó, queria tem gente falando aqui, soube, a Amanda tá falando, livros tem para todas as idades. Tem fase que o bebê gosta de sentir e tem livros com textura. Tem épocas que eles são musicais e tem livros com sons. sim, existem esses livros que trazem texturas, que trazem músicas, né? Mas e isso de uma maneira mais literal, né? Então tem livros que trazem, sei lá, pelinhos, texturas, coisinhas para o bebê sentir ali, ou que você pode apertar um botãozinho e tem uma música. Isso seria trazer a música e a textura de uma maneira literal. Agora a gente pode Uhum, trazer musicalidade, textura, enfim, tudo isso vai atrair os bebês em relação ao mundo de uma maneira simbólica e metafórica também, né? uhum. Esse livro Ops, ele traz a música da linguagem, minha gente. Cada vez, cada virada de páginas, eu não posso ler Ops, simplesmente assim, Ops. Não. Ai, Carol, você travou. Ai, Carol, Carol, A Carol, cada Carol. virada de página para que a história tenha sentido. E falar uma outra coisa da questão da dobra. Eu queria trazer um livro Ah, que integra a ideia da dobra da página na narrativa, que é esse livro aqui, ó, Daqui Ninguém Passa. Ele é da Isabel Minhoz Martins e do Bernardo Carvalho, uma dupla de autores portugueses, e publicado pela SESI. E aí a história do livro é a seguinte: primeiro que tem essa guarda maravilhosa, né? Você pode parar aqui. Então, essa é uma outra ideia que a gente precisa desaprender, a ideia de que a gente tem que ler o livro inteiro, né? E de frente para trás e terminar o livro e tal. Muitas vezes a gente pode parar na guarda. A guarda é um lugar de leitura, assim. Então, aqui tem todos os personagens do livro e é uma uhum, delícia ficar lendo, assim. Eu sempre tenho que ler todos os nomes aqui com a minha filha e tal. E aí a uhum, história é a seguinte: é um livro que não vai ter nada na página da direita, porque um general proibiu que as pessoas circulassem, que ultrapassassem a dobra do livro. Então fica um guarda aqui impedindo que todo mundo passe para a página da direita. Ele é muito engraçado, né? Fala sobre essa questão do autoritarismo e tal, e uhum, como a infância traz resistência a isso, né? De uma maneira lúdica e uhum. leve. Então as pessoas vão chegando e perguntando por que eu não posso passar, né? E a página da direita em branco, como se tivesse uma barreira aqui. Aham. Até aí Gente tem do duas céu. crianças, quer ver? Vou botar aqui na página das crianças. Pois é, tem dois meninos jogando bola e de Ah, meu repente, o Deus. que acontece com a bola vai parar na página da direita. E aí, Nossa. os meninos pedem para buscar e o guarda deixa, né? Ah, vai lá buscar a bola. E aí a transgressão tá feita, né? Então, olha que Não, livro legal falar muito de legal. de autoritarismo, de transgressão, de cultura da infância, enfim. É um livro super bacana e que usa, né, a dobra, esse meio do livro aqui como um elemento da narrativa, né? Genial também. Meu Então, Deus. Aqui, ó, tá todo mundo falando, perguntando. Até a Joana tá assim. Deixa uma lista com os nomes dos livros para a gente consultar depois. Onde é que a gente compra? Como é que a gente faz? Acho que você pode falar sobre isso, sobre rapidinho, mas pode mostrar tudo, tá, Carol? Sobre essa curadoria, sobre clubes de livros, talvez, que tem, né, opções legais que pode auxiliar as pessoas nessa escolha. E conta também do clube de leitura que vocês estão fazendo. Tem muito assunto, tem muito mas só para não esquecer nada. para falar.
Bom, mas a gente deixa depois uma lista com os livros, tranquilo, né? A gente pode, eu faço fotos, você pode colocar nos stories. Posso, vou Tem pôr. gente sensacional, tem muita coisa boa sendo produzida, né? Tem diversos perfis no Instagram que dão dicas de livros, dão sugestões. Eu sempre incentivo as pessoas a buscarem os seus próprios critérios, porque tem livros para todos os gostos, né? Para estilos. E é muito legal a gente conseguir ir escolhendo, né, a partir daquilo que faz sentido para nós e também permitindo que as crianças, mesmo que ainda muito pequenas, escolham, ver como é que elas reagem a essa diversidade, né? Então é legal oferecer um livro pequenininho, mas um livro grandão, um muito colorido e um preto e branco, e oferecer essa diversidade. Então, para a gente montar uma pequena biblioteca em casa, pensar nos livros que a gente vai oferecer para as crianças, é legal pensar em diversidade, né? Uhum. Então, tanto de formato, de tamanho, de tipo de ilustração, autores estrangeiros, autores brasileiros, enfim, trazer diversidade para as crianças. Um outro tipo de livro que é muito legal a gente ter em casa também, para ler pequenos, são os livros imagem. Eu vou trazer esse aqui, que é de uma autora independente chamada Daniela Gatti. Então, a edição desse livro é dela. E olha só, é uma carta, né? Dá para ver. E tem o selo aqui, Nova York. E aí, quando a gente abre o livro, olha como ele é maravilhoso, assim, e como esse tipo de narrativa visual é potente com as crianças, né? Então, uma grande cidade, uma janelinha amarela, o livro se chama Amarelo. Aí a gente vira a página, tem uma moça no escritório com um porta-retrato amarelo e ela está escrevendo uma carta. Ela deixa o computador de lado. Uhum. E aí ela vai, coloca essa carta no correio. E aí a gente tem que ler o livro num outro sentido, né? Essa caixa de correio se Ai, transforma meu Deus. numa outra caixa de correio e essa carta chega na destinatária dela, né? Então vejam que é um livro Ah, em formato sanfona, né? Com essas ilustrações super delicadas e que as crianças leem assim, com muito prazer, com muita alegria, que se sentem potentes ao ler um livro-imagem, porque elas não estão na barreira da letra, né? Elas percebem que elas conseguem ler uma narrativa visual, e às vezes com muito mais desenvoltura e tranquilidade do que nós adultos, né? Às vezes a gente fica com medo de ler livro sem texto, né? Eu fico achando que é muito importante que tenha texto, que o papel do livro é que tenha texto, mas a gente precisa entender que a história pode estar no visual também, né? E geralmente uhum. está no visual também, não só na palavra. Né? E tem E aí, também aqueles livros com uma narrativa e a ilustração contando outra. Eu já vi você falando sobre isso. A sim. ilustração conta uma história, a narrativa conta outra. E aí, como que você, sabe assim? E Nossa, aí, muito olha, isso, legal. eu gosto muito de falar desse tipo de livro porque eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Ele divide o poder do adulto, né? Porque geralmente o adulto está ali na mediação com a criança, lendo texto verbal, né? Preocupado com a história que está escrita. E a criança está super atenta no visual, né? Então, geralmente, eles conseguem perceber coisas que passam batido para os adultos. Isso acontece muito nesse livro aqui, né? Enquanto a gente está lendo a parte visual, a parte de leitura de texto, ela basicamente são os diálogos, né? E tem todo esse universo aqui imagético para a criança ir lendo, né? E geralmente é a criança que chama a atenção do adulto para algumas coisas, né? O adulto está mais desacostumado a ler imagem. A gente lê primeiro o texto, né? A gente embarca nessa onda de ler o texto. E, Ai, Carol, o que mais e que você trouxe? bom, Você você vai tinha contar sobre falado fábulas por telefone ou por histórias para brincar? falar dele, pois é, o Jean Godard que eu indiquei para você, né? Você me disse que queria livros que tivessem várias histórias, em capítulos e tal. Uhum. E aí eu pensei imediatamente no Rodari, porque o Rodari é um educador italiano, né, que revolucionou o olhar para a criança, essa ideia da fantasia, né, da importância da fantasia no ensino, na educação. E, e esse livro, Histórias para Brincar, Travamos.
Oi, Carol. Histórias. Eu tô travada? Tá um pouquinho. Ah, voltou. Voltou, não voltou? Voltou. Então, esse livro, por exemplo, Histórias para Brincar. São algumas histórias, acho que são 14 histórias, não me lembro, 20, são 20 histórias, e ele oferece 3 finais, né? E aí são momentos de conversa, né? Que a gente pode conversar com as crianças sobre os finais possíveis para aquela história. Vocês estão me ouvindo? Eu Sim, vou continuar falando, então sim. tá. E aí uma das histórias que eu mais gosto desse livro, até marquei, que se chama Vozes na Noite. E é a história de um homem que não consegue dormir porque ele deita no travesseiro e ele começa a escutar pessoas pedindo ajuda, né? E aí ele não sabe mais o que fazer porque ele não consegue dormir. Uma hora ele escuta uma pessoa que não tem onde dormir, sentindo frio, outra hora ele escuta uma mãe chorando porque precisa levar o filho para o hospital. E aí ele oferece 3 escolhas. E os 3 problemas são essa questão que a gente tem, a gente lida com o outro. E aí entra numa seara que é muito talento com uma criança. Entender que o livro é um motivo para conversar. Ele traz conversa. Então, as interrupções que a gente vai ter durante a leitura, elas não precisam ser vistas como um problema. Né? As Uhum. interrupções são motivo de conversa, são motivo para ampliar o repertório, para estreitar os laços, para entender o que aquela criança está pensando e embarcar vazia mesmo. Eu vou até mostrar aqui, ó. Tem gente falando que é esse livro, Histórias para Brincar. Então aí ele traz esses finais. E o mais legal, Carol, que no final ele comenta: Ah, eu acho que o final um ele não é tão viável. Eu acho que o final 2 é o mais razoável. O final 3 sei lá, eu coloquei só porque tinha que colocar outro. E Ele esse fala assim, daqui também. Ah, é o pode menos falar. visto, é o que eu mais gosto. Né? Isso é improvável de acontecer, mas é o que me atrai. E aí, isso aproxima, né? Cara, que será que ele estava pensando na hora que ele escreveu esse final? Ele vai lá e conta. É muito legal. E eu acho que esse também pega, tem uma mesma pegada, assim, e me lembrou muito. Ah, não, desculpa, é esse daqui, né? Tábuas com telefone. Eu gostei muito da Mansão de Sorvete, eu até coloquei no festival, porque ela me lembrou quando eu no teatro estava estudando sobre realismo fantástico. É algo que é improvável de acontecer, mas ele prova por A mais B que existe uma mansão de sorvete. E aí a senhora começa a lamber a poltrona, é maravilhoso. E você consegue imaginar, assim, a poltrona de sorvete derretendo, e já dá aquela ansiedade, cara, a mansão vai derreter inteira. Como é que você vai fazer com isso? E são histórias bem pequenininhas de dar gargalhada no final. Muito disruptivo, assim, eu achei esse também do mesmo autor, né? A Carol, eu disse, Carol, no início da live, que essa era uma live muito perigosa, que vocês iam ser positivamente influenciados, iam querer fazer uma lista de livros e gastar todo o rico dinheirinho em livros, que foi isso é isso que tá acontecendo comigo. Culpa sua. Já comprei esse também, ó. Já tava lá no site, fazer o quê? Que é lindo também. E o Fábulas por Telefone, o mote do livro é um pai que trabalha viajando e que telefona todo dia às 9 da noite para o filho, né, para a filha, para contar história, para a criança dormir. Então ele conta uma história rapidinho porque vai cair a ligação interurbana, né? Um livro dos anos 70, então quando é mais difícil da gente falar pelo telefone. E como é que esse tipo de história, né, mais metafórica, você foi na ideia do realismo fantástico, como é que esse tipo de história nos aproxima da infância? Porque a gente acha que é improvável, mas para as crianças está tudo bem.
As crianças não acham que é impossível ter uma mansão de sorvete. Elas estão nesse universo da imaginação, da metáfora, muito mais do que nós adultos, né? Então, a literatura nos aproxima também do universo da infância, porque a gente consegue vivenciar simbolicamente algumas coisas junto com elas, né? Carol, e aí eu queria saber, aproveitar que tem um monte de gente assistindo, para você falar sobre o clube de leitura, porque eu achei a ideia fantástica também. Porque existem vários clubes de leitura de adultos, né, para ler livro de adulto, enfim. E aí vocês trouxeram essa ideia inovadora. Eu queria que você contasse, porque eu acho que a gente pode aprender muito com isso também. Pois é, a ideia do clube é um clube, ele se chama Biblioteca Coletiva, que é uma parceria, né, minha, da Cria Coletiva, com a Biblioteca Amarela, é uma livraria, na verdade, que se situa na Serra do Rio. É uma livraria especializada em livros para infância. E aí a gente faz, né, a Ana Luísa Guimarães, a Ilia Araújo e eu fazemos uma curadoria dando preferência para autores que publicam seus próprios livros, para editoras independentes, né, a gente fazer com que esses livros circulem e que as pessoas conheçam eles. E aí a ideia não é só enviar os livros, é que a gente tenha um momento de conversa também e que a gente pense nos desafios, né, de mediar livros diferentes, livros com outros formatos, enfim, que a gente converse sobre as diversas interpretações e as diversas leituras, né? Então isso é uma maneira de ampliar nosso repertório e de, enfim, tocar as infâncias de todos, né? Não só das crianças, mas dos adultos. Muito legal. Então, tá com as inscrições abertas, não tá, Carol? Inscrições abertas, a gente deve já estar se encerrando um primeiro percurso, a gente faz um percurso de 3 meses, né? Então, o primeiro percurso de 3 meses está se encerrando agora em abril, a gente vai começar outro em maio, e aí estamos com as inscrições abertas para quem quiser seguir com a gente aí nesse percurso, já tem a curadoria, né? Se forem lá no nosso perfil, já encontram quais os livros que a gente vai ler juntos e os horários das reuniões, enfim, todas as informações, né? O legal da gente Uhum. participar desse clube é isso, né? Trocar impressões, trocar formas de ler, né? Às vezes ler livros que a gente não escolheria, né? Ser tocado pela escolha de outros e ampliar nosso repertório, né? Ampliar o repertório das Uhum. crianças. Eu tô, em Fica relação a a essa questão, dica. AD, eu tô pensando nesse livrinho aqui, ó. Eu falo livrinho porque ele é pequenininho, mas é um Uhum. livraço. Se chama Era uma Vez uma Casa, de um autor que é da República Tcheca. Ele é publicado pela editora Amélie. É um livro que tem uma narrativa muito simples e muito imagética, né? Então, era uma vez uma casa e um pouco uma narrativa que vai contendo, uma coisa vai contendo a outra, sabe? Então, na casa Hum. havia uma mesa e na mesa uma tigela. Enfim, aí vai indo. Na tigela tinha um peixe e tal, e a gente chega lá num determinado momento do livro, a gente descobre um pé de maçã e tal, e dentro da semente da maçã vivia a Elisa. Né? Então, essa fantasia, né, de que dentro da semente da maçã vivia uma menina que os adultos estranham e acham diferente. Em geral, as crianças não estranham, elas estão muito envolvidas com essas múltiplas possibilidades do mundo. Né? E a gente vai cultivando isso nelas quando lê esse tipo de narrativa. Né? A minha filha, por exemplo, achou muito mais estranho o peixe na tigela com o olho, o peixe que as pessoas iam comer tá com o olho, do que a menina morar na cidade. Então, contato assim com essa fantasia infantil, que é deliciosa, que amplia nossos olhares mesmo. É um livro delicioso esse. Era uma vez uma casa. Ai, gente. Eu fico imaginando, assim, eu lembro que uma vez você falou também sobre, né, estava contando sobre a sua relação com a Olga e a relação dos livros.
Aí você falando assim, ah, não, esse livro aqui você pode ler sozinha. Busca, o que eu acho que pode ser legal, assim, pra gente diferenciar. Qual é o livro que a Olga, tudo bem, ela lê sozinha? E quais são os livros que vocês leem juntas? Pois é, em geral, quando a gente oferece, né, quando a criança ela está num ambiente leitor, né, é, ela tem contato com os livros, ela vai tendo certa autonomia em relação a alguns livros. E eu acho, na verdade, que as crianças conseguem ler todos os livros sozinhos, né? Elas podem pegar mesmo esse livro aqui do Rodário, uma criança pequena, ela vai folhear, ela vai virar de ponta cabeça, ela vai procurar as figuras, isso tudo é leitura. Né? Isso tudo é estar em contato com práticas leitoras. Isso tudo se aprende, isso tudo é culturalmente aprendido e é muito importante que as crianças tenham autonomia para fazerem isso. Né? Aí, quando a gente está diante de livros, por exemplo, como esses que eu mostrei, né? O Era Uma Vez Uma Casa, o Amarelo, que é uma narrativa visual, né? Um livro só de Uhum. imagem, as crianças, elas se viram muito bem lendo esse livro, esse tipo de livro sozinhas, né? E a nossa mediação pode ser oferecer, estar perto, estar junto, né? Mas há livros que dependendo daquilo que a gente faz com eles, muda a relação que a criança tem com o livro. Né? Então, se a Uhum. gente traz num momento de afeto, num ambiente tranquilo, num momento legal, né, a criança vai sempre se envolver com aquele livro. Mas eu estou me lembrando um pouco do contexto em que a gente conversou sobre isso, né, Ade? Acho que foi um contexto em que a gente estava tentando diferenciar, assim, livros de boa qualidade e livros não tão legais, né? E aí eu dizia isso, né? Que quando a gente tinha livros que eu não achava, que não me tocavam como leitora, né? Uhum. Como adulta, eu deixava que ela manipulasse aqueles livros sozinha, porque eu não queria perder o meu Uhum. tempo com aquele tipo de livro. E aí a gente pode pensar que a infância ela está inundada de produtos, né? A infância ela é Uhum. alvo cultural, do mercado, né? Tem produtos para criança de todos os tipos. E com os livros não vai ser diferente. Existem muitos livros publicados para as crianças. E livros de boa qualidade e livros de péssima qualidade. E quando a gente entra nesse universo, a gente vai aprendendo a diferenciar, a selecionar, a entender o que são bons livros e o que não são livros tão Uhum. interessantes assim. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente compra vários livros que são chatos, que são ruins, que são bobos, que Uhum. não tem uma narrativa legal, né? E isso geralmente tem uma questão de gosto pessoal, mas tem uma questão mais objetiva, que Uhum. livros que não tem a marcação da autoria, não tem o nome do ilustrador, né? Livros que são produzidos assim em grande escala, com personagens de desenhos animados. Aí você vai me falar assim, todo livro de personagem de desenho animado é ruim? Não, tem livros legais, né? Mas se a gente coloca a criança na televisão vendo desenho animado, depois o livro que ela vai ler é do desenho animado, a roupa que ela veste é do mesmo personagem, a gente restringe o mundo da criança. Então é interessante você ampliar esse repertório, né? E trazer outras referências visuais para as crianças também. Tem uma grande autora de livro ilustrado chamada Kiveta Pakovska, que ela diz que o livro é a primeira galeria de arte da criança. Né? O livro é uma galeria de arte portátil que cabe na nossa estante. Eu não preciso ir a um lugar, ir a um museu para ter contato com uma obra de arte. Eu consigo ter isso dentro de um livro. Né? Então, quando a gente amplia esse repertório, presta atenção nos autores, vai conhecendo boas editoras, bons ilustradores, a gente consegue ir fazendo e tecendo os nossos critérios de qualidade, né? Uhum. E não ficar refém daquilo que está nas primeiras estantes ou aquilo que é exposto, aquilo que aparece nas primeiras páginas da internet. Né? Então, eu falei um Uhum. pouco nesse sentido naquele momento, sabe? Tinha livros que Uhum. não de uma qualidade tão legal e que eu não proibia que ela tivesse acesso, mas que eu não gostaria de estar ali, né? Porque para mim não interessava aquele momento e eu achava que era mais danoso eu estar na presença dela lendo sem vontade, né, por obrigação, Uhum.
do que dizer, então esse você lê sozinha e aí os livros que me tocam a gente lê junto e eu leio inteira, leio feliz, né? Leio com emoção, assim, de um jeito que a Uhum. leitura vai fazer sentido para ela, né? Nossa. Carol, você tem mais alguma coisa que você preparou para contar pra gente? Eu queria. Ei, Juju, a Júlia França, a Júlia. É, vocês Falar têm assim, alguma pergunta? Só porque subiram algumas perguntas, mas se vocês quiserem repetir a pergunta aqui embaixo, acho que tem muita coisa para decantar, muita coisa para a gente sentir também, buscar, tentar transformar a nossa biblioteca. Eu acho que a gente pode ir entendendo isso aos poucos. E aí, vamos ver se tem. Ah, tem perguntas aqui, ó. Eu também faço isso. A Carla tá falando. Eu também faço isso. Carol, meu filho tem 1 ano e 3 meses, tenho comprado esses livros para ele. Provavelmente de compartilhar a leitura, né? Ou deixar a criança sozinha, deve ser disso que ela tá falando. em Mas eu te termos de cortei, Carol? gente, eu acho que é importante ter esses dois momentos. Tanto os momentos em que a criança manipule sozinha, que ela tenha essa liberdade e que ela se sinta capaz de fazer isso, né? Quanto momentos em que a leitura vai ser mediada, que o adulto vai estar junto, que a gente vai conversar, que a gente vai permitir as interrupções, que a gente vai parar no meio, enfim, isso tudo faz parte de uma formação leitora. A gente não precisa Uhum, que a criança vai ficar quieta, parada, sentada, escutar a história do início ao fim, né? Isso é uma maneira normativa de olhar para a leitura. A leitura ela vai acontecer de diferentes formas. uhum. Muito legal. Então, Carol, como te agradecer? A gente pode fazer uma listinha de livros. Você pode me mandar pelo WhatsApp. Eu coloco lá, as fotinhas, eu coloco lá, viu, gente? Eu vou colocar nos stories. Aí eu vou colocar esses também. Tem até E aí, esse outro contos. e aí Esse pensando nessa também que você me indicou. Ai, pontos de cortou. vista, Eu, eu vou ler uma dele também no festival. Ah, então eu vou aproveitar. Deixa eu convidar as pessoas. O festival, gente, está acontecendo até o dia 31. Então a Carol tá fazendo parte dessa segunda live para os adultos, que é 8h30 da noite. E todo dia 10h30 da manhã e 5h30 da tarde, eu trago uma história, uma brincadeira e tenho feito um momento bem legal com as crianças. Então, quem ainda não participou desse momento das crianças, dessa programação para as crianças, venha. No meu Instagram, tá aqui em cima, tem o Instagram da Carol também para vocês conhecerem o trabalho dela. E aí tem esse momento com as crianças, que tem uma história, uma brincadeira, uma conversa, bem rapidinho, no máximo 30 minutos, até o dia 31 também, de manhã e de tarde. Então, estão todas e todos convidados. tá? Maravilhosa a programação, AD, muito legal, viu? A Carla tá falando uma coisa interessante aqui. Ela falou assim: eu não quero que meu filho tenha contato com os livros de qualidade ruim, né? Eu acho que não precisa ter mesmo, não, gente. Não precisa fazer questão, né, de que os filhos tenham contato com um livro de Uhum, qualidade. Mas isso pode acontecer, às vezes ganha de presente, ou a gente vai numa livraria, agora não estão podendo fazer isso, mas a gente vai numa livraria e vai ter um livro ali. A gente não precisa impedir, né? Não precisa ter essa ideia de que vai ser danoso para a criança. Não vai estragar, né? Não vai atrapalhar. Mas é o modo como a gente vai se relacionando. Agora, se a gente só tem livros de baixa qualidade, que não nos atraem, que não são legais para o adulto também, que não nos instigam, a chance da gente ter uma relação legal com a leitura e aproveitar, né, a profundidade dessas histórias é mínima, né? E eu acho que uhum, o grande ponto da nossa conversa, assim, e dessa produção contemporânea para as infâncias é não ficar idealizando a leitura, sabe? A leitura não salva ninguém de nada, ela, enfim, não tem essa garantia de que ela vai ser sempre boa, né? Ler pode ser muito angustiante também, pode ser muito difícil a gente se deparar com outras realidades, a gente se deparar com realidades que nos incomodam,
né? A gente pode sentir medo lendo um livro, a gente pode sentir vergonha, enfim, a gente pode experimentar diversos sentimentos na leitura, inclusive experimentar a dificuldade, né? A dificuldade de ler. Se a gente pensa no modo como o mundo funciona hoje, um mundo de velocidade, de coisas muito rápidas, acontecendo todas ao mesmo tempo. Para eu ler, eu preciso estar né, concentrado, preciso de uma certa de um certo silêncio, enfim, de parar um pouco. Então, todos esses são desafios que a leitura vai trazendo que podem ser muito angustiantes, né? E aí eu queria trazer um livro que me toca muito assim nessa desidealização da leitura, que é esse livro que chama Na Uhum. Terra dos, que é de um alemão, eu não vou saber falar o nome dele, mas é alguma coisa como Quint Burros, sei lá. Ele é da editora Panda Books e é um livro super bonito sobre a leitura, né? Então começa pela epígrafe dele, que ele diz assim, é uma citação do Fernando Pessoa: ler é sonhar pela mão de outros. Né? Então, essa ideia da leitura como sendo um acesso a algo que não vem de mim, né? Que vem de fora. E aí o livro é todo construído assim, né? Nessa dupla. Desse lado eu tenho uma frase e aqui uma imagem. Então, num salto incrível, ela se aventura. Ela olha o mundo de outros jeitos. Né? E aí tem algumas duplas que são muito desestabilizadoras. Por exemplo, essa. Né? Os livros, às vezes, o deixam no escuro. Olha que Uhum. imagem linda. Né? O livro pode nos ocultar coisas. E tem uma outra aqui que é sensacional, que é essa. A frase diz: ele vê, mas não quer comparação. Eu acho muito impactante essa imagem, que a gente pode encontrar realidades perturbadoras nos livros e a gente precisa ir criando repertório simbólico para lidar com elas, e é importante trazer isso para as crianças desde sempre, né? Para lidar com a Muito. diferença, para lidar com a disrupção, para lidar com medo, com dor, enfim, com todos os temas importantes aí da nossa vida. Para transitar pelas emoções, né, Carol? Por todas as emoções. Isso é muito legal, gente. É um recurso de se aproximar da criança também, né? Como você disse, de puxar uma conversa, de puxar um assunto, não necessariamente um livro para escovar o dente, mas assim, um livro para conversar, um livro para brincar, né? Histórias para brincar, por que não? Histórias para escolher finais diferentes. E isso é compartilhando esse tempo com a criança, compartilhando esse momento com a criança, sabe? Se divertindo junto com a história, deixando que a criança conte a história também. Então, é uma Exatamente. oportunidade de compartilhar esse tempo com a criança mesmo. E Uhum. com certeza muito proveitoso. Quando a gente está diante de bons livros, é compartilhar um tempo com a gente mesmo, sabe? Eu sinto assim um enriquecimento muito grande de contato com as minhas próprias emoções, de descobrir coisas com as crianças que a gente não teria oportunidade de conversar se não fosse aquele contato, né, com aquele material simbólico, com aquele universo cultural que o livro traz. Então, eu acho que são oportunidades de conversas e crescimento para todo mundo que está envolvido nisso. Ô, gente, então, ó, vou só ler esse comentário aqui da Júlia. A leitura faz parte da nossa vida aqui em casa. E percebo que os meninos observam e reconhecem referências de livros e autores na cultura, em filmes. Isso mesmo. É isso, olha que maravilha. Ela vai construindo um repertório de leitura mesmo, né? Ela já vai entendendo. Às vezes, as crianças que têm contato com uma variedade grande de livros, elas são capazes de reconhecer os ilustradores, o estilo dos ilustradores, né? E isso são competências leitores muito complexas que uma criança muito pequena já é capaz de ter. Ó, a Júlia tá falando. E quando a criança conta do jeito dela? É legal demais, usando sua própria linguagem e às vezes repetindo igualzinha do adulto. Pois é, isso é uma outra prática de leitura que as crianças fazem muito, né? Elas pegam um livro, a gente já leu algumas vezes com elas, ou nunca leu e elas inventam a partir das imagens,
ou elas repetem coisas, às vezes, com a entonação que a gente deu quando leu, né? Com a nossa entonação. Então, para a gente ver a força e a importância da voz nessa relação com as crianças, né? Eles ficam muito marcados por essa musicalidade da linguagem na leitura. Né? E são práticas autônomas de leitura que a criança está tendo. Né? Então, minha gente, nossa, Carol, que maravilhoso. Assim, é sempre uma aula, é sempre, ai, vontade de absorver tudo que você está falando, assim. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu aqui. Muito obrigada. Tem muita coisa para a gente pensar, né, nessa questão da literatura, assim, mas eu acho que o mais importante, assim, para concluir um pouco essa ideia, né, de por que o livro, qual que é a importância do. Eu acho que é isso que a gente falou no início, né, que o livro é um objeto que simula o tempo. Então, eu queria ler esse trechinho do Melô aqui, que ele fala de um jeito muito bonito sobre isso. Ele fala: o êxito do livro como forma de relacionamento humano deve-se, sem dúvida, a essa dupla qualidade. A dobra, né? Então, isso que eu falei, de que eu dobro um véu e aí eu simulo o tempo, e isso vai articular o nosso pensamento. E a encadernação, que vai circunscrever, né? Então, quando eu encaderno um livro, eu simulo a ideia de começo, meio e fim. O livro é um móvel maravilhoso que guarda as ideias e os sonhos. Graças ao livro, reina a ordem no mundo das ideias e dos sonhos. Tem eles um início, uma continuação e um fim. Né? Então, qual é a diferença de ter um livro nas mãos e contar uma história de voz? Né? O livro, ele materializa essa ideia do começo, do meio e do fim. Ele organiza alguma coisa para a criança de uma maneira muito concreta. Né? E isso é muito legal, muito importante para as crianças. E aí a criança vai percebendo que a vida também é essa história, né? Que tem começo, meio e fim, que tem continuação, que tem vários finais, que uma palavra significa muitas coisas, né? Então, quando eu leio o ops e é ops, 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 ela vai entendendo que uma só palavra pode ter muitos sentidos. E a vida é isso, né? Essa multiplicidade de sentidos. E aí ela vai podendo também ser a autora da própria história, né? E não só uma leitora, mas também alguém que escreve a própria história, que consegue falar consigo mesmo, que consegue se ouvir, se colocar numa posição de escuta. E isso é um exercício que a gente vai fazer no resto da vida, né? Nossa, gente, muito legal. Tô super emocionada, muito, 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 muito obrigada. Muito bom te ouvir, muito bom. Eu acho que todo mundo compartilha, né, desse mesmo pensamento, que é muito bom te ouvir. Te agradecer pela sua disponibilidade de tempo, pela sua generosidade. Obrigada mesmo, Carol. Gente, sigam o perfil da Carol, conheçam o trabalho dela e compartilhe essa live para outras pessoas assistirem também. Manda para aquela amiga que tem criança, para aquele pai que está lendo com a criança. Manda para essas pessoas. Eu acho que vai ampliar muito o olhar sobre a leitura, sobre os livros. Obrigada, Carol. Eu que te agradeço o convite, agradeço estar entre essas mulheres tão poderosas aí que você trouxe. E sempre um prazer ouvir você contando história, uma alegria. Muito gostoso, muito bom. Obrigada. Obrigada. Gente, então amanhã tem mais live às 8h30. O festival continua até dia. Mentira, amanhã não tem, Carol. Só amanhã que não tem, tá, gente? Na quinta-feira a gente volta. Desculpa. Na quarta não tem, na quinta-feira a gente volta até dia 31, mas tem as histórias para as crianças. Então, venham, tragam as crianças para ouvir histórias também. E ouçam, né, vocês também. Mas é porque dá para falar com as crianças nesse momento. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima, Carol. Até. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Tchau, Juju. Tchau, obrigada.